Om Sam Saraswati Namaha. Namastê. Namastê. Alguns devotos têm perguntado sobre as referências escriturais do trabalho que é desenvolvido aqui no templo. Essas referências escriturais vão ajudar na pesquisa pessoal dentro do campo de interesse de cada um dos devotos. De forma a atender essa solicitação aí com bastante clareza, eu preparei uma tabela de forma que todos possam ter uma espécie de roteiro de estudo para aprofundar as suas perspectivas sobre o Dharma. Lembremos que o Tantra e o Kaula Dharma não são matérias propriamente de estudo. São temas que eles são vivenciais. O sadhaka deve ter uma vivência, uma apreciação pessoal disso daí. Mas visando que alguns têm interesses profissionais e terapêuticos de se aprofundar no Dharma, essa tabela foi criada. Eu vou partilhar agora algumas coisas, um resumo muito breve do que foi apresentado. Tá ok? Time. Bem, quando nós falamos de Dharma, nós falamos de duas fundamentações que são básicas. Uma é a descendência iniciática, que é o Parampara, em sânscrito. Outra é a revelação escritural, que é o Shastra. Ambas são muito importantes. O Shastra, isoladamente, como qualquer livro, como qualquer escritura, facilmente se torna letra morta. Facilmente se torna alguma coisa anacrônica. Um estudo ou uma prática que não está associado com o contemporâneo ou o dia a dia das pessoas. Por outro lado, a descendência iniciática por si só também não é uma garantia de preservação exata da tradição, porque ela sofre variações que são pessoais. Variações de acordo com o período histórico, de acordo com o temperamento e o momento em que as pessoas, o momento social em que as pessoas estão vivendo. Então, ambas as fundamentações são importantes, são muito relevantes para manter a tradição. Tanto a descendência iniciática, o Parampara, que é a relação do estudante com o seu orientador, com aquele que lhe explica sobre o Dharma, assim como a revelação escritural, que é o Shastra, que é a escritura na qual os textos se baseiam. Bem, quanto ao Parampara, nós podemos comentar que a revelação dos Tantras e a revelação do Kaula Dharma se deu em diferentes eras. Da mesma forma que os antigos gregos, o Dharma também considera que a humanidade vive 4 momentos históricos distintos. A Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e, por último, a Era de Ferro, onde estamos mais distanciados da divindade. Em sânscrito, essas eras são chamadas de Satya Yuga, a Era de Ouro, Treta Yuga, a Era de Prata, Dwapara Yuga, a Era de Bronze e Kali Yuga, a Era de Ferro. A revelação do Kaula Dharma e dos Tantras foi feita por sábios distintos em cada uma dessas eras. Na Era de Ouro, o Kaula Dharma foi revelado por Khagendra e sua esposa, Vidyamba. No Treta Yuga, na Era de Prata, o Kaula Dharma foi revelado pelo sábio Kurma e por sua esposa Amala Shakti. No Dwapara Yuga, que é a Era de Bronze, o Dharma foi revelado por Mesha e por sua esposa Kaya Mangala. E por sua vez, no Kali Yuga, na Era de Ferro,
o Dharma foi revelado por Matsyendra Nath e por sua esposa Kumkuma Amba. A gravura que nós temos aí ao lado é uma representação simbólica do surgimento de Matsyendra Nath. O nome Matsyendra quer dizer aquele que é senhor, aquele que rege sobre os peixes. E segundo a lenda, segundo a referência mitológica do surgimento de Matsyendra Nath, se diz que ele havia sido engolido por um peixe imenso. E esse peixe foi nadando, né? Ele foi seguindo o curso dele. E lá dentro do ventre do peixe, Matsyendra tinha percepções do que acontecia no mundo exterior. Esse peixe, num determinado momento, se aproximou da beira de um rio, onde Shiva instruía Shakti a respeito do Tantra e a respeito do Dharma do Kali Yuga. Matsyendra Nath, disfarçado, imperceptível, dentro do corpo do peixe, escutou, percebeu todas as instruções dadas por Shiva e as praticou enquanto estava dentro do peixe. Isso o tornou um sábio realizado. E num determinado momento, quando esse peixe foi pescado e foi trazido à superfície, Matsyendra Nath sai glorioso de dentro do seu ventre. Essa é a narrativa mitológica do nascimento, do surgimento de Matsyendra Nath. Ele, além de fundador, de sábio, que teria revelado os Tantras do Kali Yuga, também é considerado o revelador do Hatha Yoga, tá? E das suas asanas para o Kali Yuga. Essa é a nossa referência de Parampara. Tá? É a referência que surge por linhagem espiritual. É uma linhagem de estudantes e de orientadores que vem desde Matsyendra Nath até os tempos atuais. Como base escritural tântrica, que é aquela que está diretamente relacionada à nossa sadhana e às nossas disciplinas espirituais, nós temos 3 tantras principais. Esses tantras são sinóticos, ou seja, eles possuem a mesma ótica. Então temos o Mahanirvana Tantra, o Kularnava Tantra e o Kula Chudamani Tantra. O Mahanirvana Tantra é um Tantra com tópicos mais próximos ao interesse geral da sociedade. Ele trata de legislação, trata de rituais, trata de direitos e deveres. Então, ele tem uma relevância muito grande para o homem da atualidade. O Kularnava Tantra possui um caráter um tanto mais esotérico. Ele é um Tantra que fala propriamente do Kauladharma e traz as suas disciplinas espirituais. Então, ele possui um caráter um pouco mais hermético, um pouco mais fechado. A sua correta interpretação depende da instrução direta de alguém que faça parte da tradição. O Kula Chudamani Tantra segue essa mesma linha do Kularnava, sendo um Tantra ainda mais antigo. Tá? Então, ele apresenta a tradição nos seus primórdios, quando ela começou a ser desenvolvida e a se expandir. Toda escola tântrica, toda linhagem tântrica, ela tem uma referência paurânica também, ou seja, uma referência que vem dos Puranas. Tá? Observem que os tantras se apresentam como a escritura para a realização espiritual no Kali Yuga. E ele se apresenta como tal, como herdeiro dos Vedas. Os tantras não vão de encontro aos Vedas e nem são contrários aos Vedas, mas eles complementam a realização védica para esta era. O link, o vínculo entre os tantras
e as escrituras védicas pode ser apreciado através dos Puranas, aos quais eles estão relacionados. Na nossa família espiritual, 3 Puranas são particularmente relevantes. O Kalika Purana, que é um Purana relacionado à adoração de Kali. O Chandipat, que é um trecho de 13 capítulos, que é parte de um Purana maior, chamado Markandeya Purana. O Chandipat é relevante porque nele encontramos a síntese do que vem a ser a teologia Shakta, ou seja, a teologia da apreciação da divindade sobre a sua forma feminina. Então, quando nós vemos o Chandipat e as suas escrituras auxiliares, quando nós os estudamos, nós temos uma base clara do que é o Shaktismo, do que é a tradição espiritual de adorar a Deus sob forma de mãe, que se foi preservada na Índia. O terceiro Purana que nos é muito relevante é o Srimad Devi Bhagavatam, também conhecido como Devi Purana. Ele tem uma fundamentação védica muito interessante. Ele traz muitas narrativas, várias narrativas, e muitas sadhanas relacionadas com o período védico. Entre elas, a sadhana do Gayatri Tantra, do Gayatri Mantra. O Gayatri é considerado a essência das práticas espirituais de todo Brahmane, de todo aquele que se ocupa de uma atividade sacerdotal. O Gayatri é disciplina espiritual essencial para todos eles. E no Srimad Devi Bhagavatam, as disciplinas espirituais do Gayatri Mantra para esta era são reveladas. Nossa base escritural védica está relacionada ao Yajurveda, tanto na sua forma Shukla, sua forma clara, como na sua forma Krishna, a sua forma escura. O Yajurveda, ele tem uma Mahavakya, um voto, um ditado, digamos assim. Assim como todos os outros Vedas. Cada um dos Vedas tem uma pequena sentença que é a essência do ensinamento daqueles Vedas. No caso do Yajurveda, o Mahavakya é Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. Tu és aquilo. Então ele aponta um caminho espiritual de ação, um caminho espiritual onde o homem interage com os elementos da natureza de forma a perceber o seu papel como representante da divindade, como um aspecto da divindade. Possuímos também escrituras auxiliares, que visam tratar de assuntos muito específicos. Essas escrituras auxiliares são chamadas de Anga Shastra. Ligados ao Yajurveda, nós temos algumas escrituras. O Taittiriya Samhita e o Taittiriya Brahmana. Ambas são escrituras rituais do período védico. E temos o Isha Upanishad, o Brihad Aryanaka Upanishad e o Devi Upanishad, que são escrituras filosóficas relacionadas aos Vedas. Na parte paurânica, nós temos escrituras auxiliares que são relevantes e são associadas ao Panchayatana, as 5 grandes deidades, que são a deusa Ganesha, Suryadeva, o Sol, o Senhor Vishnu e Shiva. Então, temos os Tantras associados a eles. O Srimad Devi Bhagavatam e o Kalika Purana já foram apresentados como nossa referência paurânica direta. Então, começaremos pelos Puranas associados a Ganesha. O Ganesha Purana, associado a ele, o Samba Purana, associado a Suryadeva, onde as prescrições do culto de Suryadeva são apresentadas, o Garuda Purana, que é um Purana Vaishnava, associado ao Senhor Vishnu, e o Linga Purana, associado a Shiva. Há também
uma outra referência paurânica que é muito importante, que é o Agni Purana. O Agni Purana é um Mahapurana, é um grande Purana. E ele traz muitos elementos que são importantes para o sadhaka, porque ele tem uma grande diversidade de temas, desde os aspectos rituais até a gramática, aspectos filosóficos, legislação e outros. Por último, temos referências auxiliares tântricas, que são algumas bem distintas. O Matrika Vedra Tantra, que é um Tantra mais moderno, mais recente, e é sinótico ao Mahanirvana e ao Kularnava Tantra, tem a mesma perspectiva. O Vijnana Bhairava Tantra, que é um Tantra que traz 112 dharanas, 112 meditações muito relevantes, especialmente para os sadhakas mais avançados. Ele descreve esses dharanas como precursores de um estado de bhava, de um estado de êxtase místico. Temos, então, o Kaulayana Nirnaya Tantra e o Matsyendra Samhita. Ambos são tantras muito antigos da escola Kaula. E sendo que o Kaulayana Nirnaya é tido como de autoria do próprio Matsyendra, assim como o Matsyendra Samhita. Ambos são textos muito antigos. Tá? Eles já não são uma referência direta de nenhuma família espiritual hoje, porque nesses séculos de evolução do Tantra, os momentos históricos foram se sucedendo. Tá? E a tradição ela foi assumindo aspectos diversos de acordo com a mudança do tempo. E, por último, o Kali Tantra, que é um Tantra relacionados a práticas de Bhaya Sadhana, que são aquelas práticas utilizadas para superar o medo do sadhaka. Então, elas usam aspectos terríveis da deidade. Outras escrituras que são relevantes para o estudo de todos os sadhakas, cada uma com a sua própria peculiaridade, são o Mimamsa Sutra, que é uma escritura, que é um darshana, uma escola filosófica indiana relacionada ao estudo dos rituais e ao estudo do efeito das ações, né? As ações e seus resultados. Isso é muito relevante para quem quer se aprofundar nesse aspecto. O Mantra Yoga Samhita, que é uma escritura que trata do Mantra Yoga, para aqueles que querem conhecer e se fundamentar nos mantras e nas suas práticas e nas suas injunções, digamos assim, querem tornar-se especialistas em mantras, o Mantra Yoga Samhita é uma escolha excelente. Depois temos duas escrituras que formam a base do estudo da parte mental, tá? Da dinâmica mental das disciplinas do yoga. Eles são o Shiva Sutra e o Yoga Sutra. O Shiva Sutra fala dos vários estados mentais e do tipo de práticas que podem ser usadas para atingir o êxtase místico. E o Yoga Sutra trata desses aspectos detalhadamente, desde a conquista de asana, uma postura confortável para meditar, até o Samadhi, os vários tipos de transe místico que são possíveis à mente humana. Bem, após esses dois sutras, o Shiva Sutra e o Yoga Sutras, que detalham esses aspectos mentais, nós temos três escrituras que tratam particularmente do que nós conhecemos como yoga, na sua parte de asanas, na sua parte de posturas físicas e os resultados obtidos a partir delas. As escrituras associadas ao yoga e que são relevantes aos tântricos são o Gheranda Samhita, o Shiva Samhita e o Hatha Yoga Pradipika. Todas essas três escrituras são relacionadas ao que costuma chamar-se de Yoga Tantra, muito embora elas não se refiram a si mesmas como tais.
Elas são escrituras que vêm para tratar da saúde como um todo e do uso das asanas para promover o bem-estar geral e propiciar a realização dos êxtases místicos. Bem, eu espero ter colaborado com os sadhakas interessados em aprofundar o seu estudo. Esse material vai ser distribuído no grupo, com a descrição de todas essas escrituras, e quaisquer dúvidas nós podemos conversar pelo WhatsApp. Om Sam Saraswati Namaha. Namastê. Namastê.